Paz e graça, povo de Deus, mais uma vez com vocês, com gotas de sabedoria. Espero que essas ministrações tão curtas e breves, como gotas realmente, esteja abençoando a sua vida. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não é nenhuma novidade, a gente sabe, passamos por experiências das mais diversas de provações. E quem disse para você e para mim que as provações não faz parte de um tratamento, de algo que Deus coloca à nossa disposição como algo didático, uma estratégia de Deus para nos abençoar? Nesse texto aqui, Pedro está falando que, não obstante saber que vamos para o céu, temos uma vida garantida de glória, mas isso não quer dizer que não passemos por provações aqui na terra. E é interessante a expressão que ele usa, usando a figura do ouro, que precisa ser depurado, precisa passar pelo fogo para eliminar todas as impurezas, aquilo que não é necessário, aquilo que pode ser dispensado para que possa ter mais valor. É dessa maneira que funciona em nós as provações, aquilo que muitas vezes precisamos passar. Poderíamos tomar como exemplo aqui, didaticamente, a experiência que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram junto lá ao rei Nabucodonosor, onde eles se recusaram a dobrar os seus joelhos, a se inclinar para adorar uma estátua. Eles tinham plena convicção de que Deus poderia livrá-los, mas baseado no princípio que quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor, eles se recusaram. Eles falaram: ó rei, nós respeitamos o Senhor, mas nós temos uma fidelidade para com o nosso Deus e nós não vamos nos inclinar. Não adianta dar uma outra oportunidade, não é esse o problema. Então o rei Nabucodonosor, talvez muito irritado, mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. E o que nós vemos daí é que o rei, como testemunha da mão poderosa do Senhor, viu um quarto homem andando. Eles entraram ameaçados. Eles entraram naquela fornalha amarrados, algemados. E é interessante que o fogo, a temperatura, o aquecimento 7 vezes mais, diz o texto, que não chamuscou nem um fio dos seus cabelos, mas derreteu as amarras que estavam prendendo eles. Meu querido, entenda uma coisa: quando há uma fidelidade, quando nós estamos sintonizados, quando há uma sintonia fina de fidelidade diante do Senhor, aquela apuração, aquele fogo mais aquecido, pode ser 7 vezes mais, vai servir para fortalecer a sua fé. E nós vamos sair, eu e você, mais depurados, mais equilibrados, mais sintonizados com a vontade do Senhor, com mais poder de fogo, com mais disposição para aumentar ainda mais a nossa fidelidade. Não é porque a gente teve uma situação e passamos por uma provação que isso seja uma consequência de pecado. Pode até ser uma consequência de um erro, de uma atitude impensada. Mas Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas quer que a gente se retrate com Ele e sirvamos a Ele. Ezequias era um rei que Deus o amava. E diz o texto, lá em 2 Crônicas, que Senaqueribe estava humilhando muito o rei Ezequias, a ponto de humilhar também todo o povo de Israel. E diz o texto que Ezequias estava num momento muito bom da sua fidelidade e de intimidade com Deus. E não por isso ele estava sendo humilhado, estava sendo triturado, digamos assim, pela força bélica do rei Senaqueribe. Ezequias não estava em pecado, mas passou pela apuração, passou pelo fogo. E eu queria que você pensasse nisso. Muitas vezes a gente acha que as provações, elas vêm por causa de pecado. Não é bem assim.
As provações vêm para que sejamos mais apurados. E é interessante que Nabucodonosor, quando olha e vê lá um quarto homem, é um testemunho de um ímpio, alguém que não servia ao Senhor. E qual foi o resultado? Depois eles deixam um decreto que toda a nação, todo o povo deveria servir ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu não vou dizer que Nabucodonosor se converteu naquele momento, mas ele percebeu claramente o poder falido dos deuses que ele adorava e o Deus poderoso de Sadraque, Mesaque e Abidnego. As oportunidades de desfrutar da presença de Deus foi reconhecida naqueles 3 homens. Eles não estavam no shopping, não estavam num parque de diversões, mas diz o texto que eles passeavam no meio da fornalha e as suas amarras foram queimadas, só o que foi necessário para que houvesse uma apuração, para que esses homens didaticamente também nos deixassem essas informações. Eu vejo aqui algumas lições muito interessantes que a gente pode tirar desses ensinamentos. Em Hebreus 11:34, fala ali, tem uma expressão interessante que aqueles homens apagaram a força do fogo. O fogo não apagou, mas a força do fogo foi eliminada. Isso quer dizer o seguinte, nós podemos até continuar numa fornalha, podemos continuar sendo provados, mas o Senhor vai nos dar força, competência, condições para apagar, para neutralizar o poder do fogo e sairmos ilesos, abençoados e mais apurados. Dito isso, meus queridos, o que é que nós podemos aprender? De que maneira devemos ser conduzidos? Primeiramente, não negociar a nossa fé, não negociar a nossa fidelidade. Aqueles 3 homens deixaram claro que não era o fato de dar mais uma oportunidade que iria convencê-los a se inclinar diante daquela imagem. Não tem como a gente negociar a nossa fé. E uma outra situação que a gente pode entender muito bem é que o fato de passarmos pela provação, como diz aqui o texto, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, é a nossa fé. A nossa fidelidade, muitas vezes, nos leva a essa prova. E é a nossa fidelidade, a nossa fé, é que nos vai nos tirar da prova muito mais fortes, muito mais competentes, muito mais fortalecidos na força do Senhor. Nesse caso, não reclame das provas. Não ignore esses momentos de provação que muitas vezes o Senhor nos proporciona para nos trazer para mais perto dele e para sermos mais do que vencedores e o nosso testemunho, a nossa biografia, ter uma curva um pouco mais além daquilo que é normal nas pessoas. É isso que Deus precisa ver em cada um de nós. Sermos o tipo de adoradores que mantenha firme a fé e passar pela prova. Eu sei que isso talvez não seja fácil e é tema de músicas que nós cantamos, mas passar pela prova dando glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra. Fique com a paz do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.